Mas essa é a promessa, mais desempenho do que a geração anterior, com um consumo de energia muito mais baixo. Eles também anunciaram um Dev Kit para ajudar no desenvolvimento, que é esse mini PC que vocês estão vendo aí. Segundo a Intel, a nova Arc integrada deve trazer aí mais 50% de desempenho em relação à geração anterior. Muito bem, senhoras e senhores, Will, diretamente de Taiwan, na Computex 2024, com um recado para vocês. Olha, não compre um notebook agora. Espera um pouquinho, assiste esse vídeo, porque até o final do ano o negócio vai melhorar bastante. Hoje eu estou aqui no Intel Tech Tour para conhecer em primeira mão a nova arquitetura Lunar Lake, que deve equipar aí os novos chips da Intel para notebooks. Lembrando que em dezembro rolou o lançamento dos chips da arquitetura Meteor Lake. E agora estamos vendo aqui o primeiro anúncio da arquitetura Lunar Lake, que tem o potencial de mudar tudo. E é um salto bem grande aí na tecnologia dos chips da Intel, né? Que agora é um SoC. Agora nós temos um System on a Chip, uma arquitetura que ainda é x86, mas é similar ao que a Qualcomm faz no Snapdragon e a Apple também com o Apple Silicon. Além disso, nós temos pela primeira vez a memória RAM integrada direto no chip. Então são várias novidades bem interessantes e com isso a Intel promete um consumo de energia até 40% inferior em relação à geração anterior, ou seja, muito mais autonomia de bateria nesse chip aqui. Tem várias outras melhorias interessantes também, né? A gente tem aí CPUs com novos núcleos de desempenho e eficiência, numa combinação aí num conjunto de 8 núcleos, 4 desempenho e 4 eficiência. A GPU, que segundo a Intel é 50% mais rápida do que a geração anterior. NPU com 48 TOPS, superando até o Snapdragon X Elite. E no conjunto todo, 120 TOPS de poder de processamento, né? Trilhões de operações por segundo, 120 trilhões de operações por segundo para atividades de inteligência artificial. Então o Intel Tech Tour, ele é um evento de 2 dias com várias apresentações super técnicas para a gente se aprofundar ao máximo, entender todos os detalhes do que está mudando nos chips daqui para frente e depois de 2 dias aqui acompanhando inclusive várias demonstrações. Agora eu vou contar para vocês tudo sobre essa arquitetura Lunar Lake e por que eu falei esse negócio aí de esperar para comprar um notebook. Então roda a vinheta e vamos nessa! Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo é que hoje eu estou conhecendo aqui a arquitetura Lunar Lake. Então a Intel ainda não está anunciando os chips dessa arquitetura, isso vai ser feito depois. Então a gente não tem todas as informações como clock, TDP, etc. Esses detalhes técnicos vão ser anunciados com os produtos daqui a alguns meses. Mas apesar da gente não ter essas informações, eu acho que o modelo de referência que eles estão falando por aqui deve ser um Intel Core Ultra 9. E só para contextualizar, eu falei um pouquinho sobre Meteor Lake no começo aqui desse vídeo e segundo a Intel, até o momento, desde o lançamento em dezembro, já foram mais de 8 milhões de unidades vendidas, ou seja, notebooks aí com esses chips. E a arquitetura Lunar Lake, ela é exclusiva para notebooks, ou quem sabe, né, eles deram a entender aqui em um momento aí das entrevistas que pode vir também para consoles portáteis e quem sabe mini PCs. Mas para desktops, ainda neste ano, a gente deve ter a arquitetura Arrow Lake e depois também a Panther Lake que volta aí para os notebooks. Mas por enquanto vamos falar do que foi anunciado hoje, Lunar Lake. Toda essa arquitetura tem um foco em aceleração por hardware e eficiência energética. Segundo a Intel, são 20 parceiros que estão trabalhando em produtos com esses chips e nós já temos aí 80 designs em desenvolvimento, ou seja, 80 notebooks ou quem sabe produtos similares, né, tipo tablet ou console portátil, enfim. Opa, agora me teletransportei aqui para alguns dias no futuro, depois da gravação desse vídeo da Intel, que foi antes da Computex. Agora eu estou aqui na Computex, no centro do pavilhão, no espaço da MSI, só para dizer que eu estava certo. Nós temos aqui, olha só, a MSI apresentando o novo Claw 8 AI, um console portátil com o chip Lunar Lake. Eles não dizem qual é o chip exatamente, só falam que é, ó, codinome Lunar Lake, e ele parece muito com o Claw original, porém ele tem essa
cor diferente aí nas laterais, né? Eu não sei se de fato ele tá com o chip Lunar Lake ou se ele é um Meteor Lake, ninguém pode encostar nele aqui, ninguém pode tocar, ninguém pode ver nenhuma das configurações. E isso estamos vendo para todo lado. Depois do anúncio tem aqui na frente, ó, AI PCs da Intel, só que não dá para, né? A gente não pode conferir se é de fato Lunar Lake ou se é só uma prévia dos produtos que terão Lunar Lake no futuro. Mas então é isso, vai ter console portátil, que é bacana, hein? 50% a mais de gráficos e 40% a mais de eficiência energética. É interessante para que um portátil como esse dê certo, o que não aconteceu com a primeira geração do MSI Claw. Então, tô na torcida. Inclusive, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, acabou de passar por aqui para contemplar aí os AI PCs da MSI e também esse novo MSI Claw. Fez um arrastão aqui porque ele parou o stand, mas é isso. Então agora voltamos com o nosso vídeo. Esses produtos devem chegar no mercado a partir de setembro, né? Meados ali de setembro, outubro, mas a gente está falando do mercado norte-americano, né? Não sei se chega ainda nesse ano no Brasil. Eles também anunciaram um Dev Kit para ajudar no desenvolvimento, que é esse mini PC que vocês estão vendo aí. Nessa maquininha a gente tem um chip Lunar Lake que entrega aí até 120 trilhões de operações por segundo, 120 TOPS, num corpo bem compacto e eficiente. E o mais legal é que esse mini PC que vocês viram aí, essa caixinha, foi desenvolvido de um jeito que dá para atualizar o chip depois. Então, se você é desenvolvedor, você pode se cadastrar para comprar esse kit de desenvolvimento e num futuro Panther Lake é só você trocar o chip, porque ele vai ter um socket ali também, mesmo sendo um chip de notebook. Então isso é bem interessante aí do ponto de vista do desenvolvimento e das atualizações. Apesar de que eu fiquei interessado em comprar para ter mesmo, né, um mini PC com desempenho de notebook. É tipo um Mac Mini isso aí. E sobre o anúncio, a Intel disse que eles vão vencer em desempenho, gráficos e inteligência artificial. Então eles estão bem confiantes aí da vitória. E pelo que eu vi até agora, parece que essa arquitetura vai ser de fato bem competitiva com Apple Silicon, com os Macs aí com chips ARM e também com os notebooks que vão ser lançados agora com o Snapdragon X Elite. Porém, Lunar Lake é uma resposta bem atrasada ao Apple Silicon, que já está aí no mercado há vários anos, mas ela chega a tempo aí de brigar com os notebooks que vêm com o Snapdragon X Elite. Então, por isso que eu estou falando, não compre um notebook agora, porque essas novas opções que estão chegando no mercado são bem interessantes. Bora falar um pouquinho então sobre o SoC. Na apresentação do Lunar Lake, a Intel disse várias vezes que a treta não é ARM versus x86, mas sim a arquitetura e o design dos chips. O que importa é como o chip é desenhado. E o que nós temos aqui é o Intel Core Ultra Series 2. Lembra que não tem mais aquela história de 10ª tanta geração a partir do Meteor Lake? Mas agora tem as séries. Meteor Lake era Series 1 e agora nós temos aí Series 2, ou seja, trocou 6 por meia dúzia. E segundo a Intel, Lunar Lake é extraordinariamente competitivo em duração de bateria. Nós temos um redesenho da plataforma usando aí esse sistema de System on a Chip, então é tudo integrado no chip, não é só a GPU integrada e a NPU, mas sim outros controladores, a memória RAM agora fica ali no chip também, tem um cache adicional de 8 MB que ajuda, tudo isso mirando em eficiência energética. Com relação ao processo de fabricação, né, a litografia, a camada computacional do chip usa aí o processo N3B da TSMC, então são 3 nanômetros. Já a camada dos controladores é o processo N6 também da TSMC, que tem 6 nanômetros. E tudo isso usa a tecnologia de Stacking 3D Foveros da Intel, ou seja, fica empilhado ali essas camadas uma em cima da outra no chip. E existia uma expectativa do processo 18A, que usa uma litografia de 1,8 nanômetro, o que seria uma evolução gigantesca, mas ainda não rolou. Eles deixaram escapar aqui em um momento, numa determinada entrevista que a gente estava fazendo, que isso daí ficou para o Panther Lake, então quem sabe ano que vem. E com esse SoC, esse System on a Chip, teremos aí duas opções de memória RAM, 16 GB ou 32 GB,
tem esse cache aí de 8 MB que pode ser usado pela CPU, pela GPU e pela NPU, várias otimizações em praticamente todos os componentes ali dentro e um esquema de 8 núcleos de CPU. 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência, similar ao que a gente já vê aí em muitos smartphones há algum tempo e também no Snapdragon X Elite, que deve equipar aí os próximos notebooks com chips da Qualcomm. A GPU integrada tem uma grande promessa de um aumento de 50% de desempenho em relação à geração anterior e a NPU também saltou muito em desempenho e agora traz 48 TOPS, ou seja, 48 trilhões de operações por segundo. E com isso a gente tem uma promessa de um salto bem grande em relação a Meteor Lake. O principal destaque do Meteor Lake é que a gente tinha ali a NPU e também tinha uma história de núcleos de eficiência que usavam baixíssimo consumo de energia, que já morreu essa ideia, não tem mais no Lunar Lake. Então é um consumo 40% inferior e um desempenho superior. Apesar de que, quando a gente escuta essa história de que vai ser octa-core, 4 núcleos de desempenho, 4 núcleos de eficiência, você fala, mas peraí, Meteor Lake, a gente tinha ali 6 núcleos de desempenho, 8 núcleos de eficiência, 2 núcleos de baixa eficiência, no caso, num Core Ultra 9. E aí, com 8 núcleos vai bater isso daí? Pois é, segundo a Intel, vai entregar sim mais desempenho e ainda vai ter mais eficiência energética, resultando em uma autonomia de bateria bem superior para esses notebooks. Essa eu quero ver. E para entregar nessa promessa aí de mais desempenho, nós temos os novos núcleos de CPU Lion Cove, que são os núcleos de desempenho. E apesar de a gente ter um número menor do que Meteor Lake, o desempenho ele deve ser melhor. Ninguém falou aqui sobre clock ou TDP. Isso vai ser por produto na hora que chegar esse anúncio, né? Mas são várias otimizações que devem trazer mais desempenho. Uma delas, que vai ser meio difícil de entender, é o fim do hyperthreading. Essa tecnologia já tem muitos anos na Intel e basicamente cada processador tem 2 threads de processamento, que às vezes a gente chama isso de núcleos virtuais, né? Núcleos lógicos, quando a gente abre lá o gerenciador de tarefas do Windows. Isso não tem mais porque, segundo a Intel, não faz mais sentido no workflow que a gente tem hoje em dia. Na verdade, isso está consumindo energia e até atrasando um pouco o desenvolvimento, né? Então eles se livraram aí do hyperthreading porque eles têm alternativas melhores para melhorar o desempenho consumindo menos, como por exemplo uma melhoria de 30% nas instruções por ciclo de cada um desses núcleos. Nós temos também mais precisão no ajuste do clock com intervalos de 16,67 MHz. Antes esse intervalo era de 100 MHz, então é uma mudança que também é significativa. E são vários e vários detalhes técnicos de como esses núcleos estão trazendo mais desempenho, mesmo abandonando aí o hyperthreading. Eu estou ansioso para testar quando rolar esse lançamento, mas os núcleos de eficiência também evoluíram. Agora nós temos novos núcleos com a arquitetura SkyMon, que também são escalonáveis e trazem aí até mais 68% de instruções por ciclo. Então, apesar da gente não ter informações sobre o clock, a Intel diz que eles trazem mais desempenho e mais eficiência e substituem também os núcleos de Low Power Efficiency da arquitetura Meteor Lake. Quem acompanhou o lançamento da Meteor Lake lembra que tinha esses núcleos de baixíssimo consumo que agora não são mais necessários, porque esses núcleos SkyMon do Lunar Lake, eles cobrem essa faixa de consumo, então eles são escalonáveis, eles consomem bem pouquinho ou mais se precisar. E para otimizar tudo isso, nós temos melhorias aí no Thread Director da Intel, que ajuda a definir que processo vai em cada core. Isso, é claro, trabalhando ali com o sistema operacional também, né? Ele analisa ali os processos automaticamente e tenta sempre começar nos núcleos de eficiência para economizar energia. Então, eles deram aí um exemplo do Microsoft Teams, que nessa geração tem uma redução de consumo de até 35%. E dependendo do consumo, esses núcleos de eficiência podem ser aí de 20% a 80% mais eficientes do que os da arquitetura Meteor Lake.
Então assim, quando a gente fala superficialmente, o que é mais palpável é número de núcleos, é o clock, eram os threads também, instruções por ciclo, mas olha, são tantas coisas que eles estão mudando e melhorando que assim, é super técnico, é no nível da engenharia do chip, são coisas que às vezes eu nem entendo direito e não dá para eu explicar aqui para vocês, né? As palestras aqui são muito, mas muito técnicas, como vocês estão vendo. Mas essa é a promessa, mais desempenho do que a geração anterior, com um consumo de energia muito mais baixo, o que promete mais competitividade aí em relação aos novos chips ARM da Qualcomm que estão chegando finalmente aí no mundo dos notebooks Windows com mais força. Agora a GPU, pasmem os senhores, parece que melhorou bastante. Segundo a Intel, a nova Arc integrada deve trazer aí mais 50% de desempenho em relação à geração anterior. Ela tem 8 núcleos Xe2, né, os núcleos aí de segunda geração, que inclusive estão unificando a arquitetura entre notebooks e desktop. Teve uma demonstração aí do F1 2024 rodando na GPU integrada em Full HD, com as configurações no alto e com Ray Tracing nas sombras. É claro que ele está rodando aí com um super sampling, né, usando aí o XeSS da Intel, que é tipo o DLSS da Nvidia e está no modo performance, né, o modo desempenho. Então a resolução nativa deve estar saindo ali em 720p ou até mesmo 540p, com esse upscaling aí para 1080p. Mas pelo que a gente pôde ver aqui na demonstração, até que ele está jogável e está bonitinho para uma GPU integrada. Essa GPU também suporta até 3 telas 4K 60 com HDR, ou uma tela 8K 60 com HDR, ou uma tela até 1440p com 360 Hz. Temos aí suporte ao padrão HDMI 2.1, um refresh rate adaptativo e também, é claro, otimizações no consumo de energia. Otimizações no consumo de energia está em todo lugar no Lunar Lake, eles falaram isso o tempo todo. Fui dormir e sonhei com otimizações no consumo de energia do chip, olha, está consumindo menos energia ali. E no motor de mídia desse chip a gente tem aí encoding e decoding nativo de vídeo até 8K 60 com 10 bits HDR e também suporte ao novo codec VVC, que tem uma promessa aí de melhorias em relação ao AV1. O VVC é basicamente o H266. Ele comprime o arquivo, né, reduz o tamanho em relação ao AV1 em 10%. Então 10% mais compacto em relação ao AV1 sem perdas de qualidade. Mas o mais legal desse novo codec é que ele suporta alterações de resolução ou bitrate sem a interrupção da reprodução do conteúdo. Então sabe quando você está assistindo um vídeo no YouTube, aí você colocou o vídeo em 4K, aí a sua conexão, opa, deu uma fraquejada ali. Aí a tela fica preta, aparece a rodinha ali e demora um pouquinho para ele descer para 1080p. Então, esse codec elimina esse intervalo na transição, ele altera o bitrate e a resolução sem interrupções. Isso é super legal, porém parece que ele é meio proprietário, né? Não é open source igual ao AV1, então... E como o negócio aqui é eficiência energética, a gente teve uma demonstração de um protótipo com o Lunar Lake em comparação com um Meteor Lake, a geração anterior, rodando um vídeo aí no YouTube em 4K 30 e dá para ver a diferença no consumo de energia apenas com essa reprodução de conteúdo rodando aí no vídeo, né? Tem momentos ali em que o Lunar Lake consome metade do Meteor Lake. Então eu estou vendo isso daqui criando uma expectativa realmente de uma autonomia de bateria bem superior, finalmente, né? E agora vamos para a NPU e aí já sabe, né? Inteligência Artificial. Essa é a 4ª geração de NPU da Intel. Lembrando aí que Meteor Lake, quando estreou, já usava a 3ª geração das NPUs aí da Intel. E de 12 TOPS do Meteor Lake, a gente está indo para 48 TOPS, ou seja, até 4 vezes mais desempenho para processamento aí de cálculos de inteligência artificial. E com 48 trilhões de operações por segundo, está batendo aí também os 45 TOPS do Snapdragon X Elite e do chip M4, que não chegava nem em 40, né? Então a Apple está ficando para trás nessa corrida. A Apple já perdeu a corrida da inteligência artificial, né? Agora é... Ah, e vale lembrar também que a AMD já contra-atacou com os novos Ryzen AI para notebooks, que trazem aí uma NPU com 50 TOPS. Em termos de NPU, TOPS de NPU, a AMD aparentemente venceu nessa geração, mas eles não divulgaram qual seria o número considerando aí a GPU integrada e também a CPU.
Mas não é só os tops que importam, né? Teve outras melhorias aí nessa unidade de processamento neural, como por exemplo a largura de banda, que agora dobrou. Com tudo isso, é claro que a gente vai ter a certificação Copilot Plus PCs aí para os notebooks com chips Lunar Lake, e em vários momentos a Intel reforçou que NPU não é para trazer mais desempenho de inteligência artificial, é mais para trazer eficiência. Então aquelas tarefas do dia a dia, ao invés de ir para CPU ou para GPU, vão para NPU. Mas quando você precisa de mais desempenho, aí vai para GPU, que agora traz 67 TOPS no chip integrado. Então nós temos 48 TOPS da NPU, 67 TOPS da GPU e 5 TOPS da CPU, totalizando aí 120 trilhões de operações por segundo nesse chip com mais eficiência. E o negócio aqui, quando a gente fala disso, é a eficiência energética, até porque a gente já mostrou aqui em outro vídeo comparando aí NPU com GPUs dedicadas, que até uma GeForce 4060 de notebook vai entregar muito mais desempenho em TOPS do que isso, porém consumindo muito mais. O negócio é juntar tudo isso naquele chipzinho que eu mostrei aqui no começo do vídeo e você ter bateria até o final do dia. É isso. E agora vamos falar de memória, que também é uma das maiores mudanças nessa arquitetura, porque a memória RAM agora vem integrada no próprio SoC. Com isso, a Intel elimina a necessidade de controladores adicionais que, adivinha só, consumiam mais energia. E os notebooks com chips da arquitetura Lunar Lake vão ter basicamente duas opções de memória RAM, 16 GB ou 32 GB. Por um lado, isso é muito bom, porque não vai ter mais notebook com chip Intel com 8 GB de memória RAM. Isso é muito bom. Inclusive, fica a dica aí, dona Apple, que em 2024 ainda está vendendo MacBook, inclusive MacBook com nome Pro, que só tem 8 GB de memória. Poxa vida. Mas, por outro lado, significa que o limite vai ser 32 GB. E tem também um novo cache auxiliar com 8 MB de memória que pode ser acessado aí pelas unidades de processamento. Então, se os dados que elas estão trocando ali couberem, nem precisa ir para a memória RAM. E aí, obviamente, economiza energia. São menos sinais elétricos que estão trafegando ali pelo sistema. Isso daí lembra o que eles tinham na quarta geração de chips Intel Core, né? Quando a gente teve aí na arquitetura Haswell, a gente tinha um negócio que chamava EDRAM, que era 128 GB de memória no próprio chip. Pois é, bons tempos. E em termos de conectividade, nós temos o Wi-Fi 7 integrado, que pode ser aí até 4 vezes mais rápido do que o Wi-Fi 6E, duas portas Thunderbolt 4 garantidas em cada notebook. Então, comprou um notebook aí com o chip Lunar Lake, tem pelo menos duas portas Thunderbolt 4, que também são USB 4.0 com 40 gigabits aí de banda, mas pode ter uma terceira também. Então, vai ter notebook aí que vai ter 3 portas Thunderbolt 4, mas nada de Thunderbolt 5 ainda. E também nós temos suporte aí até 4 linhas PCI Express 5.0 e 4 linhas PCI Express 4.0. E esse é o principal, o que mais me chamou a atenção durante o Intel Tech Tour 2024 aqui em Taiwan. Teve muitas palestras técnicas, são os próprios engenheiros da Intel que trabalham no desenvolvimento dos chips contando pra gente todas as melhorias, mas eu não vou mentir para vocês, tem horas durante as apresentações que eu não faço a menor ideia do que eles estão falando. Então é super técnico mesmo, mas a promessa é essa, mais desempenho do que a geração anterior, um desempenho gráfico 50% superior, mais poder de processamento para a inteligência artificial e tudo isso consumindo 40% menos do que a geração anterior. Eu estou ansioso para testar essas máquinas porque parece que é o maior salto, né, a maior evolução aí de uma geração para outra em notebooks com chip Intel que eu já vi, né? Então é interessante que eles estão indo para o SoC, muito similar à arquitetura ARM, e vamos ver se vai dar resultado mesmo, porque a Intel não planeja fazer chips ARM num futuro próximo, eles devem continuar no x86. Assim, se realmente é mais eficiente e não vai encarar aqueles problemas que ainda estão assombrando o Windows com ARM, né, que é a compatibilidade, a emulação, que a Microsoft promete que está resolvendo, né? Mas se isso daqui vai ser tão eficiente, pode ser uma alternativa bem interessante para aquilo que talvez não rode bem no ARM, né? Mas vamos ver também como é que a Microsoft vai lidar aí com o Windows, né, com essas duas versões, ARM e x86, porque parece que eles estão de mãos dadas aí com a Qualcomm, investindo mais na versão ARM, né?
Então, vamos ver. Mas também ficam várias dúvidas no ar. Esse modelo que a gente está vendo aqui, que tem 8 núcleos, 4 de desempenho e 4 de eficiência, ele é o quê? Será que ele é um Core Ultra 9? Eu imagino que seja, porque eles sempre mostram o flagship. Mas aí um Core Ultra 7 vai ter 6 núcleos? Um Core Ultra 5 vai ter menos ainda? Ou eles vão mudar o cache ou outras coisas? Clock a gente não sabe ainda. Então, são várias coisas que estão no ar, inclusive o TDP, né, o consumo. A gente está falando muito de eficiência energética, mas não sabe o consumo desses chips. Mas isso a gente deve saber daqui a alguns meses com o anúncio dos produtos em si, né? Então, depois a gente vai conhecer, aí a gente vai testar e tirar a prova e com certeza a gente vai ter esse tipo de conteúdo aqui no Loop Infinito. Então é isso, galera. Por fim, eu agradeço a Intel pelo convite para conhecer em primeira mão essa arquitetura Lunar Lake. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês e que eu tenha explicado por que eu acho que não é o momento para comprar um notebook. Eu acho que tanto os que estão vindo com o Snapdragon quanto os que virão com o Lunar Lake terão muito mais eficiência, mais desempenho e mais autonomia de bateria. Então é uma máquina que na sua mão vai durar mais, né? Então você começa o dia com ele fora da tomada e talvez consiga chegar até o final do dia, talvez ir para o dia seguinte, né? Dependendo do uso. Então se você está pensando em comprar um notebook, segura um pouquinho. Espera para a gente ver, para a gente testar, porque até o fim do ano parece que o salto vai ser bem grande. Se você acabou de comprar um com Meteor Lake, eu não sei o que dizer, porque não deu nem um ano, já estão atualizando. E não vai dar nem um ano, já vai vir o próximo também. E assim vai o mundão da tecnologia. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade, porque na semana vai ter vários vídeos aqui da Computex e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!